Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos aprender os primeiros passos de JavaScript no front-end. Então galera, hoje a gente vai aprender uma coisa muito importante na nossa jornada de desenvolvedor. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda linguagem de programação. Então nós já aprendemos a trabalhar com C# e agora nós vamos aprender a nossa segunda linguagem, que é o JavaScript. Okay? Apesar de linguagens parecidas, elas têm as suas diferenças e a gente vai citar elas durante o desenvolver do nosso curso. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o JavaScript é que JavaScript não é Java. Okay? A linguagem Java é uma linguagem muito famosa, muito conhecida, muito utilizada, que é um concorrente da linguagem C#, no sentido que elas têm arquiteturas muito parecidas e fazem coisas muito parecidas. Né? A linguagem JavaScript ela foi nomeada com o nome Java, né, fazendo parte do seu nome, por conta do Java ser uma linguagem muito famosa na época e muito desejada na época. Né? Então, tentou se surfar nessa onda do Java e se utilizou esse nome, mas não há nenhum parentesco, nada que ligue JavaScript com a linguagem Java, a não ser o nome e uma certa semelhança em sintaxe, assim como o C# e outras linguagens que são baseadas historicamente na sintaxe da linguagem C. Okay? Dito isso, JavaScript é uma linguagem de programação que foi criada para que você pudesse desenvolver software cujo ambiente de execução dele fosse um navegador do usuário. Tá? Então é uma linguagem que nasceu na internet e nasceu para desenvolvimento de internet. Né? Então um programa em JavaScript geralmente é chamado de um script. Okay? Esse programa ele vai ser vinculado de alguma maneira a uma página web, né, um arquivo HTML, e vai ser executado dentro de um navegador, dentro da máquina do cliente, né, daquela pessoa que está acessando o seu site. Tá? Isso nos leva a entender que o ambiente de execução do JavaScript é o navegador. Cada navegador ele possui o seu próprio engine de execução, né, o seu próprio motor de execução do JavaScript, que vai, ao receber o código JavaScript, interpretá-lo e executá-lo. Né? Uma coisa importante, então, né, um conceito importante, é que JavaScript é uma linguagem interpretada e não uma linguagem compilada. Okay? Isso nos traz algumas vantagens e nos traz também algumas desvantagens, como a gente vai acabar percebendo na sequência. JavaScript foi uma linguagem que evoluiu bastante com o tempo, porém é uma linguagem que ela tem que manter compatibilidade com as versões antigas. Né? Então, muitas coisas que ainda existem na linguagem JavaScript a gente não usa mais, elas existem por questões históricas, para não quebrar o que já foi feito na internet. Porém, né, a gente vai procurar usar o máximo possível as maneiras mais modernas de se utilizar a linguagem. Tá? Conforme o JavaScript foi evoluindo, os padrões da linguagem foram sendo definidos por um instituto chamado ECMA, e hoje o JavaScript ele é uma linguagem que implementa uma especificação chamada ECMAScript, okay? Que está hoje na versão 11 ou 2020, porém a gente pode usar assim com bastante segurança em todos os navegadores praticamente, até a versão 7 que saiu em 2016. Tá? Então os recursos que saíram após 2016, após a versão 7 do ECMA, a gente tem que usar com cautela, porque alguns navegadores eles não dão suporte, ok? Ou então a gente vai ter que usar alguma ferramenta que nos permita fazer a conversão, né? A gente escreve o software na versão mais atual e depois a gente passa ele por um processo que vai transformar ele num JavaScript que vai rodar na maioria dos navegadores conforme o seu padrão. Né? Isso é possível de se fazer também futuramente, tá? Como eu disse, cada navegador possui o seu mecanismo, o seu motor de execução de JavaScript. No Chrome, por exemplo, é um engine chamado V8, né? É o mais famoso, inclusive. No Firefox existe um engine chamado SpiderMonkey. No IE o engine se chama Chakra.
E por aí vai. Cada navegador tem o seu engine, né? E todos esses engines, esses motores de execução de JavaScript, né? O interpretador de JavaScript, que eu falei, são todos vinculados a navegadores. Tá? Com o passar dos anos, como o JavaScript é uma linguagem praticamente onipresente, então praticamente todo desenvolvedor acaba em algum momento aprendendo JavaScript, começou a se utilizar o JavaScript em outros locais, né? E se criou engines que rodam fora do navegador para poder resolver problemas do dia a dia do usuário, não só problemas de páginas web. O mais famoso desses engines é o Node.js, ok? Que ele permite hoje fazer praticamente qualquer tipo de aplicação que você imaginar, tá? E aí executando fora do navegador, né? Executando dentro do sistema operacional, por exemplo, né? Que nos permite, por exemplo, fazer a parte back-end da aplicação em JavaScript também, se assim nos agradar, né? Pelo JavaScript ser uma linguagem interpretada e o seu ambiente de execução ser o navegador, as questões de segurança são muito fortes no JavaScript, né? Então, algumas coisas a gente pode fazer no programa JavaScript e outras a gente não pode fazer. Tá? Tudo isso que eu estou falando, obviamente, baseado em engines de navegador. Tá? Em engines fora do navegador, cada um tem a sua própria política de segurança. Tá? Dentro do navegador, a gente pode interagir de qualquer maneira com a página. Tá? Então, ele tem diversas maneiras de você interagir com os elementos, alterar esses elementos, buscar por elementos, né? Interagir com ações do usuário, como clique, movimento do mouse e pressionamento de teclas. Também ele permite que a gente faça acessos a outros URLs buscando informação ou enviando informação para servidores. E também permite que a gente tenha algum tipo de armazenamento dentro do próprio navegador do usuário, que a gente costuma chamar de local storage, né? E um mix da questão de armazenamento e da questão de envio são os cookies, por exemplo, que nos permitem guardar informações do navegador do usuário que serão reenviadas depois novamente para servidores, né? Esse é o tipo de coisa que normalmente a gente faz com JavaScript, ok? Algumas coisas a gente nunca vai poder fazer com o programa JavaScript rodando dentro do navegador, como, por exemplo, usar recursos do sistema operacional. Arquivos, no sistema de arquivo, acessar recursos do próprio sistema operacional, como programas, né? Executar um programa de terceiro, ou usar câmera, microfone sem autorização do usuário, né? Os navegadores pedem a autorização do usuário para que você possa usar. Você não pode também, dentro de um programa de uma página, acessar uma outra aba do navegador ou uma outra página do navegador. Você também não consegue fazer isso, o próprio engine não te deixa, tá? E o seu próprio programa ele não pode se executar se o próprio navegador já tiver com a opção de JavaScript desabilitada. Tá? Então, são questões de segurança que fazem os seus programas, suas páginas web não criarem falhas de segurança no computador do usuário, né? Que pensa, se um site que você acesse, você está acessando um site de comércio eletrônico e no meio do caminho ele começa a copiar os arquivos do seu computador ou excluir arquivos do seu computador, você não quer que isso aconteça, né? Então, o ambiente de execução ele tem que ter diversas limitações por questões de segurança, ok? Então agora já é o momento da gente começar a ver um pouquinho como é que isso funciona, tá? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o ambiente do navegador, o ambiente de JavaScript do navegador. Então, eu estou aqui com um navegador com o Chrome aberto, ok? E eu vou abrir aqui, né, no nosso menuzinho aqui, opção mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Então, aqui no Chrome, a tecla de atalho é Ctrl+Shift+I, mas a gente pode usar a tecla F12 e o mais normal é você usar F12 também, porque é o padrão na maioria dos navegadores. Tá? Então, selecionando essa opção, ele vai abrir aqui para a gente um console, né, uma janela com diversas opções para desenvolvedores. Né? Algumas dessas coisas aqui a gente já viu. A gente pode, por exemplo, mudar o posicionamento dela. Então, vou jogar aqui para o outro lado para facilitar a nossa leitura. Vou até diminuir um pouco aqui.
E aqui, dentro das ferramentas de navegador, de desenvolvedor, né, a gente vai pegar a aba Console. Okay? Então é essa aba aqui que a gente quer. E aqui a gente vai ter um prompt, ok? Assim como os prompts de comando do próprio sistema operacional, né, do próprio terminal do sistema operacional. Por quê? Porque JavaScript é uma linguagem interpretada, ok? Então ele vai executar um comando, ele não vai compilar tudo antes, né? Ele vai executar comando a comando conforme estiver escrito no seu script, ok? E isso permite que a gente crie um mecanismo de execução linha a linha, né? E aí fica perfeito para você ter um prompt aqui e conseguir executar, tá? Então, as primeiras coisas que a gente vai brincar com JavaScript serão aqui no nosso prompt, ok? Então, o primeiro comando que a gente costuma aprender aqui é o comando console.log. Ok? Esse comando console.log ele nos permite exibir alguma coisa aqui no console do navegador. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro de console.log será exibido aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e escrever Hello World, okay? Uma string, né? Percebam as aspas aqui, isso aqui é igual na maioria das linguagens, e eu dou Enter, olha o que aconteceu, né? Console.log gerou para a gente aqui esta saída Hello World e deu como resultado um valor indefinido, ok? Uma coisa importante é que praticamente todos os comandos de JavaScript de alguma maneira vão te dar um retorno, né? Perceba a setinha de volta, né? Você executou isso, ele fez a ação que você pediu e te devolveu aqui no caso undefined, que significa não tem definição, não há valor nesse retorno, ok? Isso aqui é um tipo de dado do JavaScript que nós vamos aprender posteriormente, tá? Então, você pode usar console.log para exibir alguma coisa no seu console. Isso é muito equivalente lá ao C# console write line, por exemplo, né? Então, se você começou esse curso pelo Dev Web, né, e não fez o Dev C#, recomendo que você possa assistir esse curso para entender do que a gente está falando, caso você não saiba programar, ok? Óbvio que aqui em console.log você pode passar qualquer variável ou objeto ou qualquer coisa para que ele exiba aqui no console, tá? Por exemplo, né, se você vier aqui e der um console.log em um objeto global chamado document e der enter, você vai ver que ele encontra um cara chamado document. Quando você para o mouse em cima, ele te mostra na página quem é document. Você pode perceber que document é todo a sua página. E quando você clica aqui, ó, você vai ver que document é a sua própria página. Okay? É um elemento que contém a sua página inteira. Okay? Tem uma página aberta aqui. Tá? Então você consegue exibir qualquer variável, né? Document é uma variável global aqui, sempre existente no navegador, nos engines de navegador, e você consegue visualizar o conteúdo dela aqui usando o console.log. Tá? Outra maneira de visualizar objetos é, em vez de usar console.log, usar console.dir. Então vou dar um console.dir nesse mesmo objeto document. E aí, aparentemente, é a mesma coisa, né? É o mesmo objeto, mas o console.dir vai te mostrar ele de uma maneira estruturada, ok? Então, você vai ver aqui diversas propriedades aqui dentro que constituem esse objeto document. Então, vocês vão ver que tem bastante coisa aqui, ok? Então, uma das coisas que tem aqui, por exemplo, né, é title. O que é esse title? É aquele que você configura na tag title dentro do head da sua aplicação. Faz parte de document, né? Então, se você vier aqui e der um console.log em document
document.title, você vai ver que ele vai exibir para você exatamente o título da página, ok? Então esse objeto document, ele tem diversas propriedades e valores que vão te permitir obter os elementos da página e, obviamente, posteriormente manipulá-los, né? Então, só para vocês verem como é que isso aqui funciona. Você pode usar aqui também console clear para limpar, ok? Mas, né, deixa eu sujar essa tela de novo aqui, né? A maneira mais rápida de fazer isso é usando esta opção aqui, ó, Clear Console ou Ctrl L, né? Então, se você der Ctrl L aqui, ele já limpa, você não precisa digitar comando nenhum, se você tiver, obviamente, aqui no terminal, né? Okay? Outra coisa interessante, né, do próprio console dentro do navegador é que você não precisa usar console log ou console dir para exibir um valor de uma variável. Se essa variável existir, é só você digitar o nome dela que ele já exibe para você. Então, se eu digitar document aqui, ele vai considerar, né, que você está pedindo esse objeto e ele te devolve esse objeto, né? Perceba que ele não exibiu no console, ele te retornou esse objeto, e aí você consegue olhar para ele aqui como se ele tivesse sido o retorno dessa função, né? Então, facilita na hora de você inspecionar e tentar entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu posso pegar com partes também, né? Document title, né? Que é uma string, ó. Perceba agora que ele mostra para a gente aqui, inclusive, entre aspas, né? E outro, só mais um exemplo, poderia colocar, por exemplo, document.location.href e teria aqui, por exemplo, o URL que está sendo acessado aqui, que vocês vão ver que é o mesmo que está aqui em cima. Tá? Então a gente tem diversas coisas dentro desse document aqui para manipular a nossa página e a gente vai ter momentos onde a gente vai explorar isso aqui bem mais. Tá? Ok, então a gente viu aqui alguns comandos, né, de JavaScript sendo executados dentro do console, né, só para a gente testar a linguagem. É óbvio, né, que para que o seu script rode junto com uma página, né, você não vai querer que o usuário digite comando aqui no console dele, né? Você precisa ter isso de alguma maneira vinculada com a sua página. Então agora a gente vai lá para o nosso Visual Studio Code e vamos escrever algum código JavaScript vinculado aqui a essa página, né? Então eu tenho aqui uma página vazia, né, que a única coisa que ela tem é uma tag P, eu estou com o live server rodando aqui, e a aba ela está aberta aqui no próprio navegador, ok? Então, vamos ver se eu consigo colocar lado a lado aqui. Eu só tenho esse index.html, deixar pequenininho aqui porque a gente não precisa de muita coisa dele, tá? E aqui, você vai ver que você pode escrever na sua página scripts em JavaScript usando uma tag específica chamada script. Okay? Essa tag script, você pode escrevê-la tanto no head quanto no body do seu documento. Então, se você escrever aquela no head, e eu vou colocar aqui uma tag script, tudo que tiver entre script e /script vai ser escrito em JavaScript e não em HTML. Assim como a tag style permitia que você digitasse textos em CSS. Okay? E aqui, né, a gente vai escrever o nosso comando em JavaScript. Então deixa eu exibir a ferramenta do navegador aqui, a ferramenta de desenvolvedor, desculpa. Cadê? Ferramentas do desenvolvedor. Eu vou colocar ela abaixo, acho que vai ficar mais fácil para esse exemplo aqui. Ok? A gente não tem quase conteúdo lá em cima. Então aqui, ó, no meu script, se eu fizer console log
teste vindo do head e salvar. Percebam que a página ela é recarregada, né, pelo live server e imediatamente esse comando sai aqui no meu console e ele me diz de onde veio, né, linha 8 do index.html. Ok? Percebam aqui que eu não escrevi ponto e vírgula, assim como eu não escrevi quando eu usei aqui no console, porém o recomendado é que você finalize os comandos de JavaScript usando ponto e vírgula. Ok? Percebam que se eu colocar algum comando inválido aqui, na hora de executar, ele vai te mostrar o erro aqui, ok? Ó. Isto aqui não foi definido, então ele não tem como trabalhar, tá? E eu posso fazer uma outra vez aqui, console log hello world. Ok? Percebam que ele executou o primeiro, depois executou o segundo, exatamente como a gente imaginaria. Tá? Então esse é um dos locais possíveis, né, de se executar o seu código. Eu criei uma script aqui dentro do meu head. Eu também posso criar dentro do meu body, então eu vou criar um script aqui, console log teste no body. Então percebam que a hora que eu salvo aqui, ele vai executar e ele executou primeiro este script que estava no head e depois o script que estava no body. Percebam que se eu repetir esse procedimento e colocar um outro script aqui dentro do body, mas mais abaixo, ele também vai ser executado depois, ok? Então percebam que ele vai, conforme ele for encontrando as tags script, ele vai processar conforme for possível na sequência que ele recebeu, ok? Isso é bastante importante de se entender, ok? Então deixei aqui agora só as referências, tirei lá o nosso Hello World. Mas eu não preciso necessariamente escrever os meus scripts dentro da minha página, né? Inclusive a gente não recomenda fazer isso, assim como também a gente não recomendava fazer isso com o CSS, né? Então qual era a solução que a gente tinha para o CSS? Era colocar um arquivo externo com um script e vincular ele aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e eu vou criar um cara chamado index.js. Precisa ser index? Não, pode ser qualquer nome que você quiser, mas é bem comum você usar o mesmo nome do HTML, só com a extensão diferente, para colocar os seus códigos, ok? Então aqui eu vou colocar aquele código do Hello World, ok? Percebam que eu salvo aqui, a página é recarregada, mas ele não exibe o Hello World, porque index.js não está vinculado lá no meu HTML, ok? Agora, se eu colocar essa vinculação aqui, aí sim ele vai conseguir. Então, digamos que eu coloque aqui a tag script, e aqui eu coloco a opção src igual, né? E dentro do src eu escolho o arquivo que eu quero rodar, no caso aqui o meu index.js. Percebam que agora, a hora que eu salvar, ele vai buscar esse arquivo no navegador e vai exibir aqui. Eu vou salvar e já vai recarregar lá. Ó. Perceba que agora ele exibe Hello World e me diz que ele veio de index.js, linha 1. Ok? Óbvio que aqui também a sequência ela vale, né? Então percebam aqui que se eu pegar esse mesmo script, colocar aqui no final, ou mais para baixo, né? Ele vai executar novamente esse script que você chamou ele duas vezes e ele executou na ordem, né? Seja um script interno ou um script externo vinculado por um nome de arquivo, ok? Então, agora, né, na grande maioria das vezes, o que a gente vai querer fazer? A gente vai escrever o nosso programa em JavaScript aqui num arquivo .js e
e vai vincular ele dentro da nossa página. Aí é uma questão de estilo, tem pessoas que preferem deixar no head e tem pessoas que preferem deixar na última linha antes do body todas as chamadas dos seus scripts, ok? Isso é uma questão de estilo, tem questões de desenvolvimento também, onde é melhor, onde não é, mas não há assim, um consenso muito claro em relação a isso, tá? Eu sou partidário de se colocar os scripts, digamos que a gente não tenha mais nada, tenha só o nosso Hello World, né? Eu sou partidário de deixar ele no final, nesse formato aqui. Ok? Dentro do body e a última coisa antes de todas as tags, tá? Mas é uma opinião pessoal e eu gosto mais de fazer desse jeito, mas não precisa necessariamente ser. Obviamente você pode ter quantos scripts você quiser, então se eu colocar aqui um teste JS, der um console log teste e salvar, e depois eu vincular o meu teste aqui, também não tenho nenhum problema, ok? Então você pode também dividir o seu programa, né, em vários arquivos JS, eles serão executados normalmente conforme eles forem chamados aqui pela tag script da sua página, ok? Então a gente viu os nossos primeiros passos com JavaScript, como vincular o seu código a uma página e como testar os seus comandos dentro do console do navegador. Então, o próximo passo nosso agora é conhecer a linguagem JavaScript, não só console log, como a gente viu agora. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula e até a nossa próxima.